Vamos começar, Ana, falando sobre o assunto que o Brasil, não só o Brasil, Ana, o mundo inteiro está assistindo nesse momento, que é o julgamento do principal líder da direita no Brasil, de Jair Messias Bolsonaro, que está ali na Berlinda, no STE, né, está sendo julgado. Ana, como você está vendo esse julgamento? Ontem terminou 3-1, hoje tem mais 3 votos, os 3 últimos finais. O que você viu e o que você te chama a atenção nesse julgamento? Bom, Orivan, o julgamento começou nessa semana e hoje será a 4ª sessão, né, do julgamento, que foi uma ação protocolada pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista. E Bolsonaro pode se tornar inelegível por 2 eleições, né, até 2030, ou seja... 8 anos de inelegibilidade. 8 anos de inelegibilidade. Na verdade, não é fácil mesmo, é o trava-língua. É o trava-línguas. Então, por 2 candidaturas, Bolsonaro, por 2 processos eleitorais, ele ficará de fora se o julgamento for desfavorável a ele. E o que o Bolsonaro fez que ele foi representado pelo PDT e pode perder os direitos políticos, Ana? Ele está sendo julgado por uma reunião que ele realizou com os embaixadores em julho do ano passado, onde ele questionou o processo eleitoral, né, colocou aí uma dúvida sobre a qualidade das urnas eletrônicas, sobre a segurança, a confiabilidade das urnas eletrônicas. Então, ele está sendo julgado por abuso de poder e uso indevido da comunicação. Então, um mês após essa reunião, que foi feita lá no Palácio da Alvorada, a reunião foi em julho. Em agosto, o PDT protocolou esse pedido de inelegibilidade. Então, ontem a votação são 7 ministros que votam, né? Isso. Ontem 3 já votaram, 3 votou a favor da inelegibilidade e 1 contra a inelegibilidade. E hoje teremos mais 3 votos, que é da Carmen Lúcia, né, que é a vice-presidente do TSE, e ela já demonstrou a sua opinião de que ela... Pode ser que ela mude, né? Mas nas falas ali ela já tem demonstrado que ela vai votar pela inelegibilidade do Bolsonaro. E falta também um voto do Nunes Marques. Esse é um ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. E espera que ele espere que ele vai pedir vistas do processo, mas que certamente ele também votará contra a inelegibilidade, seguindo o voto do Raul Araújo. Isso, que até agora foi o único voto... a favor de Bolsonaro. A favor de Bolsonaro. E os outros contra. Então falta 3. A Carmen Lúcia, que já espera que é um voto contra o Bolsonaro. Isso. Do Nunes Marques, espera que seja um voto a favor de Bolsonaro. E o do Alexandre de Moraes, né? Que ele vota se houver empate. Não é isso? Que ele é o presidente da corte. Agora, o ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, ele poderá não votar e pedir vistas. Vistas muitas vezes é considerado como uma manobra no processo jurídico para se estender por mais tempo, para evitar uma decisão naquele momento ali. Então, se Nunes Marques... É o que pensavam que o Raul Araújo ele iria pedir vistas do processo, mas ele não pediu. Agora espera-se que daqui a pouco o Nunes Marques possa pedir vistas do processo. Se ele pedir vistas do processo, ele tem um prazo, né, que certamente ficará para depois do mês de julho e certamente essa votação voltará no mês de outubro. E votando no mês de outubro, os ministros que votaram contra Bolsonaro poderão mudar o voto. Não quer dizer que o voto que ele dá agora ele tem que permanecer até o final. Mas o certo é que o julgamento que caminha para a condenação de Bolsonaro por abuso do poder político e por uso indevido dos meios de comunicação está chamando a atenção de muita gente. Muita gente acha que é uma injustiça, que o Bolsonaro não poderia ser condenado por isso. Outros acreditam que ele realmente abusou dos meios de comunicação oficiais da Presidência da República. Porque essa reunião ela foi transmitida pelo TV Brasil. Né? Então, as pessoas, alguns ministros, como, por exemplo... deixa eu me recordar o nome dele aqui. O ministro Benedito Gonçalves e também o
o outro ministro que votou ontem contra... O Raul Araújo. Não, o Raul Araújo não, o Ramos Tavares. Eles disseram que o fato dessa reunião ser transmitida foi com intenção de favorecer ele no processo eleitoral, de favorecer o Bolsonaro, né? Já o Raul disse que o fato de ser um evento oficial da agenda de Bolsonaro, isso justifica a transmissão dessa reunião. Mas, assim, o fato, Lorivan, é que, na minha opinião, o destino já está escrito, entendeu? Já está desenhado, todo mundo se imagina que, de fato, o Bolsonaro possa se tornar inelegível. Não se pode esperar um resultado muito diferente pelo fato de ter já muitos ministros ali que foram indicações do PT e que têm, sim, um lado, já são tendenciosos, de certa forma. Então... eu acho que até o Bolsonaro já está se conformando assim, com o resultado. E, na minha opinião, eu acho assim, lamentável. Já se fala até em colocar a Michele como a sua substituta. Já se fala até em ele se tornar cabo eleitoral, né? Ou seja, já temos aí... Porque, olha só falta 3 votos, né, da ministra Carmen Lúcia, a gente já sabe o que ela vai votar. O Nunes Marques, a gente sabe o voto dele, né? E o ministro Alexandre de Moraes, nem se fala que ele e Bolsonaro são inimigos, assim, de vida. Entendeu? Todo mundo sabe disso. Arqui-inimigos. O que é muito ruim para o processo democrático. Sim, eu acho que os líderes dos poderes, das instituições, eles não devem decretar essa guerra pessoal entre eles, porque isso acaba prejudicando as suas ações. E as ações deles diz respeito a toda a nação, né? Então, muito ruim que haja esse acirramento aí de Bolsonaro com Alexandre de Moraes. Mas eu acho, Ana, que esse julgamento ele não vai se encerrar hoje. Eu acho que ele não vai. Eu acho que o ministro Nunes Marques vai pedir vistas do processo, vai suspender a votação, aí vem julho, agosto, e eles esperam com isso, quem sabe, buscar convencer aí o ministro Benedito, ou o Floriano, ou o André, que já votaram a favor contra o Bolsonaro, para mudar o seu voto. Quer dizer, é o que eu acho, é uma manobra. Às vezes eles entendem que, estendendo, eles podem conseguir mais algum benefício. Mas, se não, se for decidido hoje, tudo indica que o Bolsonaro estará inelegível por 8 anos, perdendo seus direitos políticos aí, por essa acusação de abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação nessa reunião com embaixadores. E está pesando muito também, Ana, no voto dos ministros, a questão da minuta do golpe, né? O suposto golpe que estava sendo planejado. Então, entre os debates dos ministros ali, a exposição das suas opiniões para colocar os seus votos, a maioria deles falam sobre esses outros temas também que está pegando aí para o Bolsonaro, né? Então, vamos aguardar essa votação daqui a pouco, que a previsão para retomar logo mais ao meio-dia, é isso? Isso mesmo. Ao meio-dia de hoje, nessa sexta-feira, dia 30 de junho, é retomada a 4ª sessão desse julgamento. Olha, o ministro Raul Araújo, na hora de dar o seu voto, ele falou algo interessante, que foi o que contradisse todos os outros ministros que já votaram até o momento, né? Ele falou sobre a agravância do fato para tornar Bolsonaro inelegível. Uma reunião onde ele questiona a segurança das urnas. Será se isso é, de fato, algo que tem uma relevância tamanha para o tornar inelegível? Aí, como você falou, Lorivan, está entrando outras questões aí que está pesando na hora desse julgamento, que seria uma minuta que foi apresentada ali para o ministro do Bolsonaro na época, né? De um suposto golpe. Então, assim, eu penso que se Lula, que já chegou a ser preso e condenado e é presidente, não é inelegível, e Bolsonaro, que está aí quase perdendo o seu direito de se eleger por causa de uma reunião e de um suposto golpe, de uma coisa que poderia estar sendo planejada e que não tem nenhuma prova de que essa minuta tem relação com o Bolsonaro, que ele realmente tinha a intenção de fazer um golpe e tal, alguma coisa assim, eu acho que está sendo 2 pesos e 2 medidas. Então, assim, a gente está vendo uma polarização que já vem aí de 2 eleições, né, Lorival? Uma polarização muito grande no país.
A gente vê o Brasil dividido meio a meio. E é uma coisa que já está se estendendo muito, que está bastante cansativo e que, na minha opinião, os dois não estão sendo avaliados de maneira igual. Na verdade, Ana, é o seguinte, a história do Brasil, e eu acredito que de outros países, é o seguinte, o sistema é o sistema. O sistema é a composição de todos os órgãos, de todas as instituições. Para o lado que a maioria do sistema pender, é o lado que vai. Um momento, esse sistema ele se virou todo contra, na época, quem estava no poder do país, que era o presidente Lula. Né? Se virou, o sistema foi todo contra o presidente Lula. Eu lembro que o presidente Lula, ele falava também, ele tinha agressividade contra os ministros do Supremo. Aquele ministro moreninho lá, como é que é o nome dele? Me foge. Sim. Que era o ministro, que era o presidente naquela época da corte. Não lembro. Então, hoje, o sistema hoje está indicando que está contra Bolsonaro. É um fato. Outro fato é o seguinte, que Bolsonaro administrou buscando muito conflito. Eu costumo dizer o seguinte, que a intenção de um prefeito, de um governador e de um país é que a sua cidade, o seu estado, o seu país esteja na paz. O prefeito ele prefere que não tenha nem briga de casais, que as pessoas não fiquem bebendo para ficar andando na rua e batendo o carro. Ele quer olhar de cima e ver o município na calmaria. E isso é o que todo governante quer. E aí foi na contramão disso aí que Bolsonaro administrou. Bolsonaro administrou falando palavras incisivas contra membros das cortes, membros dos poderes, falando contra... enfim, nós não vamos... É o perfil dele, né? É o perfil dele. Então, com isso aí... O governamental dele. Com isso aí, ele criou ele fez com que o sistema se armasse contra ele. E hoje está armado. Então, tipo assim, quando está armado é o seguinte, quando o sistema está contra os rigores e os favores. Então, os rigores da lei. Então, como o Bolsonaro usou ali o poder de presidente, chamou os embaixadores, até pensava que ia se tratar de uma questão da relação do país com esses demais países, mas não, ele queria focar muito a questão da urna, ele queria, por tudo, levar para o mundo a sua intenção de criticar o processo eleitoral do país. Então, as pessoas que comandam o país se sentiu... achou que aquilo ali foi um atentado, foi uma ofensa direta, enquanto o fórum para debater a questão das urnas é dentro do Brasil. Mas aí Bolsonaro fez essa reunião, transmitiu... Enfim, então vamos aguardar se a sessão se o processo receberá o pedido de vistas do ministro Nunes Marques, ou se o Nunes Marques vai dar o seu voto e eles vão acabar com essa votação ainda hoje. A gente acompanha, vamos estar acompanhando através dos noticiários e informando aqui através do portal. Se você não é inscrito no nosso canal, a gente faz o convite agora para você se inscrever e ativar o lembrete, o sininho, para que todas as vezes que nós publicarmos um conteúdo novo ou que nós entrarmos ao vivo, você seja notificado. Acompanhe a gente lá no Instagram também, a Notícia Portal. Acompanhe a gente no Facebook, Portal AN10. E acompanhe a gente em todas as nossas redes, no nosso site também, a Notícia Portal. E nós estamos sempre trazendo o que é de mais relevante, o que é de notícia aqui em Redenção, na região Araguaia, no Pará, no Brasil e também no mundo.